Você está querendo dizer que quanto maior a força, maior a aceleração? É isso mesmo. A força é diretamente proporcional à aceleração. Para um mesmo objeto, a divisão da força pela aceleração vai ser sempre uma constante. E é essa a segunda lei de Newton, que pode ser escrita assim: a força resultante é igual a m vezes a aceleração, onde m é uma constante. A segunda lei de Newton já está aqui, ó. F é igual a m vezes a. Mas que diacho de constante é esse m, hein, Maristela? Bom, para descobrir que constante curiosa é essa, é melhor a gente fazer outras observações. Observar o que acontece quando se empurra um caminhão, por exemplo. Olha só, era exatamente isso que eu estava lendo aqui nessa revista. Eles empurraram um caminhão aplicando cada vez uma força com um valor diferente. Aí eles verificaram a velocidade e assim eles calcularam a aceleração para cada caso. Conclusão: a divisão da força aplicada pela aceleração obtida também dá uma constante. Só que no caso do caminhão ela é bem maior do que no Fusquinha. Olha aqui, ó. No caso do caminhão, essa constante é igual a 3.571 newton por metro por segundo ao quadrado. Quer dizer, a constante m é muito maior no caso do caminhão do que no caso do Fusquinha. Eu já tenho meu palpite, mas eu queria ter certeza. O que é, afinal, essa constante m? A constante m nada mais é do que aquilo que a gente chama de massa de um corpo. Isso quer dizer que a constante m, a massa, é a medida da inércia. Ou seja, o caminhão tem muito mais inércia do que um Fusquinha, o que é a mesma coisa que dizer que o caminhão tem mais massa. Como a gente viu, a constante m do Fusca é igual a 909,9 newton por metro por segundo ao quadrado, que é a mesma coisa que 909,9 quilogramas, que é a unidade de massa usada no sistema internacional. A mesma coisa para o caminhão. 3.571 newton por metro por segundo ao quadrado é igual a 3.571 quilogramas. Bom, se a gente conhecer a segunda lei de Newton, dá para determinar a força que age num corpo se nós conhecermos a sua massa e a sua aceleração. No caso desse carro aqui, a massa é de 1.200 quilogramas e sua aceleração ao sair de 10 metros por segundo ao quadrado. Opa, a pergunta agora é o seguinte: qual o valor da força resultante que agiu nesse carro aí? Vamos aplicar a segunda lei de Newton. O motor faz com que as rodas girem, empurrando o chão para trás, que por sua vez empurram o carro para frente. Existe uma força de resistência ao movimento do carro, que em sua maior parte é exercida pelo ar, chamada força de atrito. Por isso, podemos escrever que a força resultante é igual à força motora menos a força de atrito. Como na segunda lei de Newton, força resultante é igual a m vezes a. Substituindo os valores e fazendo as contas, temos que o carro está sob a ação de uma força de 12.000 newtons. Muito bem. A gente já viu a primeira e a segunda lei de Newton. A lei da inércia e a lei da força. Mas não são 3 leis? São, e ainda está faltando uma, que é a terceira lei de Newton. Rosinha, me responde uma coisa. A gente pode empurrar esse carrinho ou qualquer outro objeto sem que ele toque na gente? Não. E a gente pode tocar nessa mesa sem que ela toque na gente? Também não. Agora vai me dizer que isso tem a ver com a terceira lei de Newton? Tem tudo a ver, Rosinha. Presta atenção. Quando a gente faz uma força sobre alguma coisa, esta alguma coisa faz uma força sobre a gente. Bom, vamos voltar ao caso da freada, Rosinha. Imaginando que a pista não estivesse molhada e nem os pneus carecas, o que ia acontecer? Bom, a gente já sabe que para parar o carro precisa de um motivo. Com o freio acionado, as rodas iam travar e os pneus iam raspar no asfalto, fazendo uma força sobre ele. O asfalto, por sua vez, ia fazer uma força nos pneus, uma da mesma intensidade e no sentido contrário ao movimento, que ia fazer com que o carro parasse. Peraí, então quando um objeto está em cima de uma mesa, parado, estão atuando sobre ele 2 forças. Uma força devido à atração gravitacional que a Terra exerce sobre ele e a força de sustentação que a mesa faz sobre este objeto. Isso significa que o objeto faz uma força sobre a Terra, igual ao peso, mas em sentido contrário, assim como faz uma força sobre a mesa de mesma intensidade, mas em sentido contrário. É isso? Perfeito! E essa é a terceira lei de Newton. Escuta só como fica a definição da terceira lei de Newton, também chamada lei
de ação e reação. Se um corpo A faz uma força sobre o corpo B faz ao mesmo tempo uma força da mesma intensidade e de sentido contrário ao corpo A. Matematicamente, a gente pode expressar esta lei da seguinte maneira. O vetor força que A faz em B tem o mesmo módulo, mas tem sentido contrário ao vetor força de B em A. E repare um detalhe super importante. As forças de ação e reação estão sempre em corpos diferentes, quando se empurra uma parede, por exemplo. A força que se faz está na parede, e a força que a parede faz, quer dizer, a força de reação está em quem está empurrando. Bom, quer dizer que essa história de eu tenho a força não tem nada a ver, ninguém tem a força. E a força não aparece sozinha, ela aparece no mínimo quando dois corpos interagem. Bom, agora quando eu termino de ler essa revistinha aqui, você fica com a revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Nessa teleaula, você aprendeu as 3 leis de Newton. A primeira lei, ou lei da inércia, diz o seguinte: um corpo só altera seu estado de movimento se a soma das forças que agem sobre ele for diferente de 0. A segunda lei de Newton, a lei das forças, diz: a soma de forças, ou força resultante, é igual à massa do corpo vezes sua aceleração. E a terceira lei de Newton, a lei da ação e reação, que diz: todo corpo que faz uma força sobre outro recebe uma força de reação de mesma direção, mas sentido contrário. E para entender essa história direitinho, você já sabe, né? Estudar e fazer os exercícios do seu livro de física. E na próxima teleaula tem mais. Até lá. Tchau!